Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Daniele Linder. Eu vou apresentar um recorte da minha tese de doutorado, intitulado Percepções de professoras e estudantes sobre a diversidade sexual e de gênero em escolas. A escola é o principal ambiente onde se estabelecem as relações entre pares ao longo do desenvolvimento, relações essas que são uma referência identitária, onde dentro dos grupos dos pares vão se formando normas de convivência. Essas normas de convivência vão impactar também na cultura e no clima das escolas. Falando especificamente sobre a cultura escolar, é um conceito que, diferente do clima escolar, não é tão direcionado ao comportamento das pessoas, se referindo mais às expectativas e interpretações que influenciam no comportamento das pessoas na escola. O currículo oculto ou relacional é um conceito englobado pelo conceito de cultura escolar, e ele vai se referir às mensagens implícitas transmitidas pelos professores que vão impactar nas normas e expectativas de como os estudantes devem aceitar as diferenças na escola. Então, essas normas e expectativas transmitidas pelos professores, elas podem tanto ser inclusivas, né, sendo uma referência para a aceitação da diversidade, né, enfim, como elas podem ser também heteronormativas. De fato, diversos estudos brasileiros apontam que ainda acontecem discursos heteronormativos por parte dos professores nas escolas, o que poderia ser sanado a partir de ações educativas sobre diversidade sexual e de gênero. Mas muitas vezes essas ações são taxadas como promotoras de promiscuidade e da homossexualidade, como aconteceu, por exemplo, com o programa Brasil Sem Homofobia, que lá em 2011 foi cancelado por pressão de grupos religiosos do Congresso Nacional. O objetivo desse estudo foi compreender as percepções de estudantes e professores não LGBT sobre o preconceito contra a diversidade sexual e de gênero em suas escolas. O delineamento foi qualitativo transversal e o instrumento utilizado foi uma entrevista semi-estruturada com o intuito de compreender a visão dos participantes sobre os atravessamentos da diversidade sexual e de gênero em sua escola. Foi utilizado o método de análise de conteúdo e a amostra final contou com 3 estudantes e 4 professoras de 3 escolas públicas da cidade de Porto Alegre. Esses participantes foram randomizados a partir do primeiro estudo da tese, que foi um estudo quantitativo. Então, eles foram randomizados, né, sendo pré-selecionados para a randomização aqueles participantes com pontuações extremas de preconceito, sendo sorteados tanto aqueles com a pontuação mínima, que seria 0, quanto aqueles com pontuações muito elevadas. Os resultados apontaram que, de maneira geral, nas escolas onde foi feito o estudo, não há iniciativas para abordar a diversidade sexual e de gênero, porque quando o tema é abordado, é feito por parte de professores em específico. Algumas professoras entrevistadas evitam falar do tema por medo ou desconhecimento. Aliás, não só as entrevistadas, mas elas relataram que isso acontece na realidade de suas escolas, que por falta de capacitação sobre o tema, muitas vezes até se trabalha a diversidade, mas se trabalha de forma ampla, não especificando as minorias sexuais. Também foi percebida uma tendência a naturalizar comportamentos que poderiam ser considerados algum tipo de violência, como, por exemplo, piadas e uma linguagem pejorativa que não é identificada como uma violência, mas algo que acaba sendo considerado normal ou naturalizado nesse ambiente. Também se percebeu que há uma aceitação das minorias sexuais que é condicionada à contenção, da sua identidade. Ou seja, o que incomoda de fato é a expressão de gênero, né? Então, independente da orientação sexual, né, ou da identidade de gênero, o que acaba incomodando é a maneira como os estudantes expressam o seu gênero. A partir dos resultados encontrados, nós podemos refletir que a escola ainda se mostra como uma instituição que é reprodutora e reforçadora do preconceito sutil, que é aquele tipo de preconceito considerado velado ou indireto, né? A gente não consegue, assim, perceber uma violência explícita,
mas por isso mesmo acaba sendo invisível, e algo que é invisível não pode ser trabalhado. Tanto que muitos participantes relataram que não há preconceito nas suas escolas e que há uma boa aceitação das pessoas LGBT. Então, é uma instituição reprodutora e reforçadora do preconceito, porque uma vez que essa manifestação da discriminação é comum, não são tomadas ações para combatê-la. Ainda, a ausência do tema, então, acaba silenciando ou negando as identidades dos estudantes LGBT, o que pode reforçar o preconceito e levar à invisibilidade e à marginalização através da exclusão social dessas pessoas. E ressalta-se também que quando a diversidade é trabalhada de forma ampla, ela tende a incluir diversos grupos minoritários, mas não a orientação sexual e a identidade de gênero, o que acaba invalidando as minorias sexuais. Esse ponto de vista de trabalhar a diversidade somente de forma ampla, sem especificar, né, as minorias ou sem incluir as minorias sexuais, não permite compreender que tem uma série de assuntos que interseccionam a diversidade sexual e de gênero e que contemplam a todas as pessoas, e não só as LGBT. O questionamento dos discursos heteronormativos acaba revelando, então, a toxicidade da hierarquização social baseada no gênero, no sexo e na orientação sexual, e leva a reflexões e ações que poderiam possibilitar a equidade de gênero. Então, por isso, da importância de serem trabalhadas as questões referentes à diversidade sexual e de gênero na escola. Aqui estão as referências. Muito obrigada.